Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor, eu quero compartilhar com todos vocês uma breve palavra da parte do nosso Deus ao teu coração. E o texto que eu irei usar como base se encontra no livro da criação, o livro de Gênesis, capítulo 21 e o versículo a partir do versículo 14, que nos diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Este texto nos fala a respeito de uma mulher chamada Agar. Agar, que era serva de Sara. Sara, que era esposa de Abraão. Certa feita, meus amados irmãos, Sara pediu para que Agar se deitasse com o seu esposo Abraão. E a partir desta relação, nasceu um menino ao qual foi chamado de Ismael. Mas nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, que Sara brevemente também ficou grávida e deu à luz a um menino ao qual foi chamado Isaque, o filho da promessa de Abraão. Quando aquele menino nasceu, Abraão era mais apegado ao seu filho Ismael. Por quê? Porque acredito eu que por o seu filho Ismael, seu filho da primogenitura, ele era mais apegado ao seu filho Ismael. Mas só que a sua esposa Sara, vendo que Abraão estava muito apegado a Ismael, vendo que o seu esposo estava muito apegado àquela serva dela, a sua serva Agar, então Sara foi lá, conversou com Abraão e disse: Olha, Abraão, tu vai ter que fazer alguma coisa quanto a esta situação. Tu tem dado mais atenção a Agar do que a mim. Tu tem dado mais atenção a Ismael, o filho da minha serva, do que ao nosso filho Isaque. Tu vai ter que fazer alguma coisa, Abraão. Então Abraão, ouvindo estas palavras da sua esposa, ele preparou um odre de água e um pão. Pegou esse odre de água e esse pão, chamou Isaque, chamou a Agar, entregou o odre de água a Agar, entregou o pão a Agar e despedindo-os, dizendo: Olha, não dá mais para vocês continuarem aqui. Então aconteceu, meus amados irmãos, o que nós acabamos de ler. Abraão estava ali se despedindo de Agar. Mas só que Agar, ela foi para um lugar que acredito que eu e você, nenhum de nós queremos ir para este lugar. Mas eu acredito que o crente, o cristão, ele tem que passar por este lugar pelo menos algumas vezes na sua vida. Ela foi para o deserto. E quando Agar estava lá no meio do deserto, acredito que ela olhava para os quatro cantos e ela não via nada. Então ela começou, acredito, a economizar o alimento que ela tinha para dividir com o seu filho Ismael. Mas só que no meio daquele deserto, no meio daquela escassez, então a água, que era o único líquido para saciar a sede dela e do seu filho, a água acabou no meio do deserto. O pão acabou no meio do deserto. Então Agar, no meio daquela situação, Agar tendo que atravessar o deserto juntamente com o seu filho, com fome, com sede, talvez ela pensou que ali ela iria morrer. E ela tomou uma atitude precipitada no meio do deserto. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está ouvindo esta mensagem, cuidado! Não faça como Agar, no meio do deserto,
no meio daquela escassez, no meio daquela prova tremenda que ela estava passando, ela tomou uma atitude precipitada. Acredito que muitos de nós, muitas vezes, já tomamos uma atitude precipitada. É aquela atitude que nós não consultamos a Deus o que nós devemos fazer realmente. Então, meus amados irmãos, Agar pegou seu filho Ismael e o abandonou no meio do deserto. Ela dizia: eu vou deixar esse menino aqui, pois eu não quero ver ele morrer no meio deste deserto. Eu não aguento mais esse problema que eu estou passando. Eu não aguento mais esta fome, esta sede. Eu vou morrer no meio desse deserto. Eu não aguento mais esta solidão. Eu vou abandonar Ismael. Olha, Ismael, fica aqui, Ismael. Eu não aguento, eu não vou aguentar ver você morrer. E ela abandonou Ismael. O versículo 16 diz assim: e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Ela não queria ver o seu filho morrer. Por isso ela tomou esta atitude precipitada em abandonar o filho. Ela pensou que dessa maneira ela ia solucionar o problema dela, que era atravessar o deserto com Ismael, pois ela não tinha mais o que saciar a sede da carne. Ela não tinha mais a água, ela não tinha mais como saciar a fome do corpo, ela não tinha mais o pão. Mas eis que se assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Agar, ela estava numa situação tão triste, ela estava tão desesperada, que ela não aguentou ver ali. Ela já estava imaginando: meu filho vai morrer e eu não aguento mais esta situação, eu não vou aguentar ver o meu filho falecer. Então ela se afastou e chorou. Mas só que o versículo 17 já é bem diferente. Diz assim: e ouviu Deus a voz do menino. A primeira parte do versículo diz isso: e ouviu Deus a voz do menino. Bom, mas se quem estava chorando foi Agar, então por que Deus ouviu a voz do menino? E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Sabe qual foi a atitude de Ismael? Mesmo no meio daquela situação, sendo abandonada pela própria mãe, ele tomou uma atitude de consultar a Deus. E é isso que eu quero compartilhar convosco. No meio da situação que tu estás passando, não tome atitudes precipitadas. Vai orar, dobra o teu joelho, conversa com o teu Pai Celestial, e tu vai ver que o milagre de Deus ele vai acontecer na tua vida. E diz assim: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. O moço estava orando, Agar estava desesperada. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, e até você que ainda não é evangélico, tu quer ver o poço aparecer no meio do deserto? Vai conversar com Deus. Tu queres ver a tua sede ser saciada no meio do deserto onde não tem água? Vai conversar com Deus. Guarda esta palavra no teu coração,
e que Deus vos abençoe.